Com o desenvolvimento tecnológico, é cada vez mais frequente o uso de satélites e sofisticados softwares para mapeamento territorial em todo o mundo e para sistemas de navegação como o GPS. As imagens que dão origem aos mapas podem ser geradas de diversas formas. Vamos conhecer duas delas: o sensoriamento remoto feito com satélites e a fotografia aérea. No sensoriamento remoto por satélites, há sensores eletrônicos capazes de captar e registrar a radiação eletromagnética que os objetos refletem ou emitem, instalados em satélites que orbitam a Terra. Cada tipo de objeto reflete, absorve e transmite diferentes radiações eletromagnéticas, de acordo com suas características físicas. Os sensores são capazes de converter essas radiações recebidas de diversas partes da superfície terrestre em um valor numérico, formando uma informação digital. Essa informação digital é transmitida a uma estação receptora na Terra, e através de softwares, técnicos identificam de qual tipo de objeto se trata: solo, água, construção, vegetação, etc. É uma definição bem simples, né? É a obtenção de informação acerca de um objeto, né, localizado na Terra ou qualquer outro ambiente, que não tenha contato físico do mesmo, né? Utilização principalmente de sensores aí, os mais comuns que a gente ouve no dia a dia são as imagens de satélites, algumas bandas aí de câmeras especiais. Então, nada mais é do que saber que não tem esse contato direto aí, né, com o objeto que está sendo avaliado. Como que surgiu a parte de sensoriamento remoto, né? Ele já vem sendo praticado há muito tempo. Somente na agricultura já se tem a utilização dos sistemas há um bom tempo. Mas, nos últimos anos, tem tido uma grande evolução, principalmente no uso de drones, né? São drones ou VANTs, né? O nome mais correto de dizer é VANT, que são muito utilizados aí em sensoriamento remoto, principalmente monitoramento de obras, toda a parte de segurança, mineração e monitoramento ambiental também. Com o advento dos drones, também tem uma grande evolução dos softwares, porque não adianta nada fazer o sensoriamento remoto, obter essas imagens de alta resolução ou essas bandas de alta resolução, não tem nenhum software para fazer esse processamento. Então, a evolução do software, principalmente da parte de ortomosaicagem, que é a junção de imagens ou junção de informações, também tem sido uma grande evolução nos últimos anos. Isso tem propiciado, principalmente na agricultura, essa grande utilização de sensoriamento remoto. Quando falamos aí de sensoriamento remoto e obtenção de imagens, hoje tem várias opções, né? Quando eu falo em drones, a gente tem os multirotores, né, que são os que têm as hélices, né, que tem a proporção vertical, tá? E também os asa fixas, né? Aqui estão falando aqui, por exemplo, um Falco 8+, aqui, um multirotor, né? Um Arator, que é um asa fixa, né? O mais comum que hoje nós olhamos aí, que muitas pessoas até compram por diversão, que é os Phantoms, né? E todas as partes de softwares pagos, principalmente aí Pix4D, AgroCAD, Agisoft, que são softwares pesados, né? De alta capacidade computacional, né? E também um que está sendo muito utilizado na agricultura aí, o QGIS, né, um software gratuito, que um pessoal tem utilizado muito, tem se aprofundado muito, né, a tendência de qualquer tecnologia, isso acho que vocês também veem no curso, é trabalhar essa parte de softwares gratuitos, e é uma tendência de utilização. Né? Continuando a parte de evolução, muitos sistemas de sensoriamento remoto, vou dar um exemplo, um LIDAR, hoje já é possível fazer a acoplação dele num VANT, né? Num veículo aéreo não tripulado. E, então, isso, conforme a evolução dos sistemas da eletroeletrônica, né? E a diminuição do tamanho dos componentes, essas tecnologias têm tido grande utilização, né? Hoje, a gente já fala em setor de cana, setor de celulose. Celulose utiliza muito o LIDAR aí para fazer estimativa de safra, a contagem do volume já de material coletado, né? E a cana-de-açúcar também tem passado nos últimos anos com a utilização desse equipamento, né? É um sensor que antigamente era de altíssimo custo, né? Somente era possível levar em aeronaves aí tripuladas, né? Aviões de grande porte, e hoje já tem ferramentas aí, equipamentos que é possível
fazer utilização em drones, né? Drones aí que não precisam de uma força muito grande para estar transportando esses equipamentos. Também tem-se a utilização de câmeras multiespectrais, isso está muito no momento de hoje no sensoriamento remoto, né? O mesmo conceito, né, do LiDAR, né? Essas câmeras têm diminuído o tamanho, né, têm ficado menores, e também é possível acoplamento aí nos vantes, aí, nos multirotor, e também nos asa fixas, tá? Aqui são algumas imagens, né, de sensoriamento remoto. À direita, aí, nós podemos ver as duas primeiras, a parte do LiDAR, né? O LiDAR já é um radar já de melhor utilização, pensando em volume, né? Em áreas que tem volume, por exemplo, eucalipto, cana-de-açúcar, mas utilizado principalmente devido à penetração de pontos, o volume de pontos que são gerados e a resolução desses pontos. E abaixo aí algumas imagens multiespectrais aí, né, de lavouras. Podemos falar em imagens de satélites de modo geral, são multiespectrais, né? E algumas aí que já chegam no infravermelho próximo, tá? Essas imagens, elas são obtidas através de sensores, isso a gente tem que ficar claro, né? Emissão de uma onda ou emissão de um pulso, e tudo isso recebido gera um volume de informações. Então, após o recebimento dessas informações, é importante sempre a averiguação, né? Saber o que está acontecendo, saber o que está fazendo essa mudança, principalmente das estruturas. Além das câmeras multiespectrais, né, a parte de sensoriamento remoto também tem passado a utilização de câmeras térmicas portáteis, né? A gente tem visto já uma tendência também a utilização de câmeras térmicas, não só para agricultura, mas também como pecuária, né, utilização aí para identificação de estresses em animais, regiões de animais com infecção. Então, são equipamentos que, graças à evolução eletrônica e eletroeletrônica, a gente está tendo essa possibilidade de utilização no agro, né? Outra área que está crescendo muito é a área de microsatélites, né? Hoje, muitas empresas aí nos próximos anos aí têm grandes projetos para envio de microsatélites, né? Já está acontecendo isso. Hoje nós temos uma frequência de uma imagem, no máximo 2 imagens aí a cada 3, 4 dias de alta resolução, né? Via satélite, né? E com o advinho aí dos microsatélites, a gente vai poder ter até 3 imagens diárias aí e poder praticar o sensoriamento remoto, né? Podemos praticar ele de manhã, de tarde ou até no período noturno, para saber realmente como que está o desenvolvimento da cultura, como é que está a evolução da lavoura, né? E isso sim podemos falar que é quase que em tempo real, porque tomar uma decisão de 3, 4 dias, às vezes não é algo que se torne em tempo real, e também que gere assim um esforço ou uma redução de gastos. Mas com o advinho dos microsatélites, até a tendência do uso de drones aí em algumas utilizações é ter diminuição, tá? Diminuição algumas, mas o aumento aí, principalmente na utilização das câmeras que eu citei agora há pouco. Quando falamos em câmeras térmicas e em microsatélites, né, são pequenos satélites, né? Um satélite, os que estão hoje em órbita, são em torno do tamanho de uma casa normal aí, sei lá, de 10 por 10, né? E hoje nós estamos falando aí de microsatélites de 40, 50 por 50, 1 metro por 1 metro, né? São equipamentos realmente pequenos. E quando falamos em imagens térmicas, é conseguir trabalhar principalmente a parte de evapotranspiração, toda a parte de solo. Então, o sensoriamento remoto, ele hoje pode ser utilizado de várias maneiras, né? É claro que cada ferramenta que é exposta, cada tecnologia que é utilizada, ela pode ser agregada dentro da atividade agrícola, né? Não é que somente um tipo de câmera ou um tipo de sensoriamento é o suficiente, às vezes, para ter alguma definição de uma praga, uma doença, né? Ou evolução de um ciclo vegetativo. Então, muitas vezes, o encontro de várias informações é que tem trazido aí maiores resultados dentro da agricultura, né? Então, o sensoriamento remoto, ele recebe essas informações, né?
cria as informações. E aí tem todo um trabalho a ser feito para gerar produtos, né, que nós chamamos, ou gerar informações ou conhecimento que possa ajudar o produtor a tomar decisão. Também ligado ao sensoriamento remoto, nós estamos captando um volume gigante de informações. E hoje não é mais possível fazer sensoriamento remoto sem uma inteligência artificial. Até é possível fazer de forma manual, mas eu receber essa informação, para tomar uma decisão rápida, né? Isso não pode levar muito mais tempo, né? As pessoas, com o advinho da tecnologia, querem as informações em tempo real. Então, a inteligência artificial tem ajudado muito isso, a reconhecer padrões, né? A cruzar informações, né? Por exemplo, informações de altíssima precisão, né? Medições aí de produção do país inteiro, né? Ou de uma região inteira. Conseguir trabalhar os dados históricos, né? De chuva, de clima, de maneira geral, e outras informações também. E isso também tem ajudado muito na parte de computação em nuvem, né? Então, o crescimento também da computação em nuvem, trazer tudo isso para um único sistema, né? Fazer esse processo utilizando equipamentos de altíssima performance, tem ajudado muito o desenvolvimento do sensoriamento remoto, né? E eu hoje, para fazer um mínimo de processamento de um sensoriamento remoto, eu preciso lá, pelo menos, um investimento acima de 100 mil, falando em máquinas, em equipamentos, e a computação em nuvem ajuda muito isso, né? Pago somente pelo processo realizado. Então, isso fez com que o setor, né, de sensoriamento remoto tenha crescido muito nesses últimos anos. Pessoal, falar um pouquinho de cases de sucesso de sensoriamento remoto. Alguns são bem simples, acho que a maioria conhece, né? Mas o que nós chamamos de case de sucesso? É a geração do sensoriamento remoto se transformar num produto para utilização ao produtor, por exemplo, tá? Então, falando em sensoriamento remoto, imagens de satélites é algo que tem sido utilizado ultimamente, né? Realmente, assim, muitas empresas, né, têm passado a utilizar, empresas agrícolas, a informação da imagem de satélites para tomar decisão no campo, né? Hoje já tem imagem de satélites de alta resolução praticamente diárias, né, de 3 metros por 3 metros, como exemplo FarmZed, que são informações que ajudam o produtor a tomar decisão, né? Não só tomar a decisão de saber, por exemplo, que tem uma determinada região com baixa produção, mas também uma parte de automação, né, de informações. O que seria as automação de informações? Como são informações diárias, normalmente o produtor tem que passar em todas as fazendas, olhar talhão por talhão, de forma horizontal, né, no visual. E hoje não, a imagem de satélite você consegue olhar a informação através de imagem aérea, numa melhor resolução, né, que o seu campo de visão ele é aumentado, e também saber realmente o que está acontecendo, né? Isso através de avisos, de SMS, de mensagem no WhatsApp, sem precisar que esteja o tempo todo ali no campo, né? Então, às vezes, um dano que está acontecendo na lavoura, ou determinadas atividades, por exemplo, uma pulverização mal executada, né? Ou uma fitotoxicidade, ou até um estresse hídrico, é possível hoje já olhar essas informações via combinações de imagem de satélite e saber o que está acontecendo sem, às vezes, ter toda essa necessidade no campo aí de estar em cima em toda a lavoura, né? O Brasil tem uma área territorial imensa de produção agrícola e as imagens de satélite têm ajudado muito e tem sido um grande case de sucesso aí na área de sensoriamento remoto. Como o nosso tempo é um pouquinho curto, pessoal, acho que a ideia é falar um pouquinho dos principais produtos aí de sensoriamento remoto, mas a gente tem um tempinho maior para discussão e esclarecimento, né? Falando de sensoriamento remoto também tem a parte todas de ortomosaico, né? Que são imagens realmente de alta resolução, imagens geradas aí através dos VANs, seja rotativas, né, asa rotativa, ou de asas fixas. Essa daqui, por exemplo, é uma imagem de um canavial, né? Uma imagem de alta resolução, aí, de 3 centímetros de resolução,
Então, com ela é possível você olhar todas as construções em alta resolução, né? Olhando a lavoura, conseguir enxergar o direcionamento da linha, as curvas de níveis, como é que está toda a parte de terraceamento, né? A ação, às vezes, por erosão. Então, esse é um produto gerado hoje do assessoramento remoto, né? A retirada de imagens, fotos, né? Via drones, e gerado esse ortomosaico, né? O ortomosaico nada mais é que aquelas junções de todas as fotos, né? A geração de um ponto, de um pixel de resolução de ortomosaico, né? Muitas vezes precisa, no mínimo, né, com um software de processamento, no mínimo 30 imagens ou mais, para que se faça pontos de amarrações e tenha uma imagem de excelente resolução, né? E que tenha capacidade de realizar medições ou realizar extração de informação. Né? Como eu mostrei na imagem anterior, aquilo lá era uma imagem de ortomosaico gerado numa cana-de-açúcar, né? E aqui um exemplo de produto gerado em cana-de-açúcar. Não sei se está visível, mas existem algumas linhas, né, desenhadas em cima da linha de cana. Então, hoje, muitos produtores não têm o piloto automático, não têm o GPS lá agrícola, né, não tem um projeto de plantio, mas ele planta manualmente e depois é possível fazer toda essa restituição através da imagem e utilizar essas linhas para colheita, para fazer as operações em gerais aí de campo, né? Isso no setor canavieiro é muito utilizado hoje, praticamente 70% das empresas têm utilizado, seja terceirizado ou internamente, a utilização de imagens de VANTs para restituição de linha, né? Para evitar pisoteio, para evitar danificação da planta, para evitar a compactação do solo. Então, esse adivinho de evolução do sensoriamento remoto tem trazido grandes benefícios aí para a agricultura. Para você que está inscrito no canal, que está acompanhando os vídeos, os cortes sobre agricultura 5.0, meu muito obrigada. Eu peço para você curtir, compartilhar, se inscrever. Então, como pode ser visto nesse seminário, que eu achei esse seminário maravilhoso, eu vou postar o link de todo o seminário, porque realmente esse rapaz é extraordinário. Ele fala de uma forma muito clara sobre o sensoriamento remoto. Então, nesse seminário, ele fala que existe 3 níveis de coleta de dados no sensoriamento remoto, que é o nível do solo, o aéreo e o orbital. Então, o sensoriamento remoto não é mais nada do que uma obtenção de dados, qualquer tipo de dado, sem você tocar nesse objeto, você vai ter a informação baseada no sensoriamento remoto. E aí, para isso, nós temos vários equipamentos, máquinas fotográficas, scanners, satélite, avião, balão, radares meteorológicos, os próprios drones. Então, são todos considerados sensores remotos que captam essas informações de algum objeto, ou seja, uma pessoa, uma árvore, uma vegetação, uma plantação, um rio. Então, gente, é uma tecnologia muito poderosa, né? Ela ainda não está, assim, muito acessível a todo mundo, mas já tem empresas que fazem o censuramento remoto, né? Então, você paga só o serviço. Então, é isso, gente. Continuem se inscrevendo, continuem acompanhando os nossos vídeos, tá bom? Um abraço.